Olá, uma vez mais está connosco para o Viva Saúde. Quantas vezes o seu filho chora e não percebe o que ele tem? Ou não sabe o que fazer perante as noites infindáveis de cólicas que não o deixam dormir? São inúmeras as dúvidas dos pais. Por esse motivo, decidimos dedicar este programa ao tema Saúde Infantil. Contamos com o professor Paulo Homme, pediatra e autor do livro dos pais, para nos esclarecer. Bem-vindo ao Viva Saúde, professor Paulo Homme. Obrigado. Tratar de um filho, ser pai de primeira viagem, é uma aventura? É uma aventura, é uma grande aventura. Começa antes do bebê nascer e dura, eu acho que dura a vida toda. Pois. Normalmente os pais acham que são só os primeiros anos e depois a criança cresce sozinha, mas não é bem assim. Eu acho que muitas vezes até aos 18 anos é preciso continuar a cuidar da criança e a educar. Hoje em dia, com a crise, e muitas vezes até aos depois 30. disso, ou mais. E, portanto, é uma aventura muito grande. E é importante que os pais se preparem para essa aventura. Acho que isso é que é o fundamental. Professor, é comum encontrar pais que estão totalmente sem saber o que fazer em relação a esta nova vida que têm nas mãos? Eu acho que isso é a maioria das situações. Ou seja, há muitos pais que, enfim, não têm contacto com crianças habitualmente e, portanto, quando têm um filho é a primeira vez que estão em contacto com crianças. Mas depois, mesmo aqueles que estão em contacto habituais com crianças, sobrinhos, por exemplo, ou até irmãos mais novos, é completamente diferente ser o próprio filho do que ser outra criança qualquer e, portanto, muitas vezes isso é também um motivo de algum stress. Uhum. Os pais, se começarem a preparação para ter um filho ainda durante a gravidez, acabam por conseguir depois levar esta aventura a bom porto. Uhum. É importante que tenham alguém em quem confiem, habitualmente um pediatra ou um médico que vai seguir a criança e que os possa ir ajudando desde o início a resolver, enfim, as situações mais comuns, a responder às perguntas mais frequentes. Enfim, e às vezes alguns livros também podem ler para os ajudar, pelo menos que eu queria chegar. nas situações mais frequentes, pode-nos ajudar também. Foi a pensar nisso que escreveu estes dois livros que temos. Sim, estes livros são livros muito práticos para ajudar os pais no dia-a-dia, ou seja, não são livros de teoria, são livros de situações práticas, o que fazer quando o bebê tem febre, quando vomita, quando tem diarreia. Tem aqui enfim, coisas bastante que interessantes. vacinas é que deve fazer, por aí fora, ou seja, são livros muito práticos que os pais podem ler e que os vão ajudar de certeza no dia-a-dia. Até do bullying, exatamente, trata de todos os temas que são temas que são... passar, como os pais devem lidar nessa situação. Como é que os pais devem lidar com todas essas situações, exatamente. Penso que são livros muito práticos, dirigidos para o dia-a-dia. Pensa escrever mais algum? Sim, eu depois destes dois já escrevi um outro livro, enfim, depois destes dois escrevi um outro livro que se chama Não Te Volto a Dizer, que é um livro só sobre educação e disciplina, que é um dos assuntos que mais incomoda também os pais hoje em dia. Pois. Enfim, e depois para a frente logo veremos. Sintomas da constipação, tudo isso queremos abordar hoje, doutor. Então vamos lá começar. Diga-me, o que é necessário fazer quando se pensa ser pai? Ir logo ter com o pediatra imediatamente? Eu acho que é importante que os pais conheçam o pediatra antes da criança nascer. Uhum. Porque há muitas dúvidas que os pais têm principalmente sobre os primeiros dias ou o primeiro mês de vida do bebê, e que é completamente diferente. Nascer uma criança, vão para casa com a criança nos braços e não sabem o que é onde fazer. E depois vão à consulta com o médico, estão a tirar as dúvidas, mas o bebê está sempre a chorar, por exemplo. É muito mais calmo e muito mais tranquilo se o pai e a mãe, ainda durante a gravidez, quando estão a chegar ali ao 7º, 8º mês de gravidez, vão conhecer o pediatra da criança e têm nessa altura uma conversa sobre tudo aquilo que será o mais importante ou os aspectos mais importantes para lidar com o bebê nos primeiros tempos de vida, e podem ter essa conversa calmamente, ainda sem bebés a chorar, enfim, com muita tranquilidade. Isso faz com que depois, quando o bebê nasce, os pais tenham outra tranquilidade na forma como lidam com o bebê. E quando vão à consulta, já é mesmo só para o pediatra ver o bebê, se está tudo bem, etc., porque aquelas dúvidas mais importantes, que se deve amamentar ou não, e que leite é que vou dar ao bebê, etc., tudo isso já está esclarecido e já está conversado. Portanto, é mais tranquilo para os pais conhecerem o pediatra no final da gravidez, ainda antes do bebê nascer. E esse pediatra será então que o vai acompanhar? E esse é o pediatra que depois vai acompanhar. Também já sabe o historial. Exatamente, o pediatra assim fica por dentro da história
daqueles pais e daquela família, e, portanto, quando vê o bebê pela primeira vez, já está por dentro de tudo o que é importante naquela família. Professor, quais são os mitos mais frequentes em relação às dúvidas, né, às questões que os pais põem? Enfim, infelizmente há muitos mitos, não é? Há muitos mitos sobre a alimentação, sobre o crescimento, enfim, Dizem que não se deve cortar o cabelo às crianças. Podes cortar o 5 cabelo, anos. podes cortar o cabelo à vontade às crianças, não tem problema nenhum. Por isso, são mas por mitos outro só. lado, há quem diga que não se deve deixar o cabelo muito comprido. Por exemplo, as meninas, cabelo muito comprido com 5 anos, vai evitar que ela cresça, é horrível, corta-me isso, senão a tua criança não vai crescer. Nada disso tem fundamento. Nunca vai ter uma altura Exato. como das outras crianças. Exato. É verdade. Nada disso tem fundamento. Isso são submitos que vão passando de geração em geração. E a certa altura passam durante tanto tempo de geração em geração que a pessoa acaba por acreditar nisso como se fossem verdade. Mas para isso é que servem as conversas com o pediatra. Eu acho que o pediatra aí é que tem um papel fundamental, porque os pais, quando vão atrás dos mitos, muitas vezes ficam em grande stress, porque os mitos, às vezes até os próprios mitos contradizem uns com os outros, Sim, e os pais ficam sem saber o que é que hão de fazer. Cortam o cabelo ou não cortam o cabelo. Eu acho que aí o pediatra é a personagem fundamental para ajudar os pais a separar o trigo do joio. E as unhas, quando são realmente bebés? Às vezes pode-se cortar também. Pois. Agora, o que é importante é que as unhas tenham um crescimento lento. Mas não se corta da mesma maneira, não é? Com corta-unhas, é com aquelas tesouras pequeninas. É com aquelas tesouras pequeninas. Não é o objetivo de deixar a unha impecavelmente cortada, nem muito rente, depois a unha pode encravar. Pois. Muitas vezes o que eu, por exemplo, aconselho aos pais em relação às unhas é que basta muitas vezes limar só. Ou seja, mas com uma limazinha... O bebé, doutor, não pode magoar? Não, com uma limazinha pode limar as unhas. O que é importante nas unhas do bebê é que fiquem arredondadas, porque o bebê muitas vezes leva a mão ao corpo e pode arranhar-se. E nós vemos muitos bebés com arranhões. Sim, sim. Se a unha estiver arredondada com uma limazinha, mesmo sem cortar com tesoura, isso já não acontece. Isso é que é o fundamental. E a maneira como os bebés dormem? Ora diz-se que é de para não a direita, para a isso esquerda, não há dúvidas nenhumas em relação para, a isso. Para cima? Um bebê deve dormir Cabeça para cima. de barriga para cima. Pois. Não, em relação a isso, não há dúvidas nenhumas. Se não podem asfixiar. Se não podem asfixiar, há o síndrome de morte súbita, que são os bebés que morrem durante o sono. Nós sabemos que a única posição recomendada para os bebés atualmente é dormir de barriga para cima. Dormir de barriga para baixo nunca, e dormir de barriga e dormir de lado, que durante algum tempo achou-se que também era aceitável, apesar de tudo, não é tão seguro como dormir de barriga para cima. Portanto, mas eles mexem-se, eles nunca ficam parados. Quando a criança se mexe e já se consegue virar, é também quando deixa de haver problema em ele dormir noutras posições. Portanto, estamos a falar do bebê pequenino, Sim, bebê com 1 mês, 2 meses, até aos 6 meses. Esses bebés, que ainda não se mexem muito, devem dormir de barriga para cima. Quando é a própria criança que já se vira, é porque também já não há problema com a posição de dormir. Aí elas já podem ficar na posição que quiserem. E é verdade que para facilitar o sono, para fazer a criança dormir mais facilmente, mais rapidamente, que é por vezes um pânico total, devemos pôr no nosso peito, a nós, pais, o pai e a mãe, para até ela adormecer? Isso acalma muito a criança, principalmente nas crianças mais pequeninas, com meses de vida, o sentir o pai e a mãe... O batimento do coração, o batimento e o cheiro, já tem um sentido olfacto. Que eles reconhecem também. É por isso que eles reconhecem. Aí isso acalma muito o bebê, deixa-o muito tranquilo e adormece. É claro que depois tem que haver aqui um bom senso até quando é que se faz isto. Pois é. Porque depois, em 3 tempos, a criança começa a não conseguir adormecer se não for daquela forma. Exatamente. Agora, num bebê pequenino, estamos a falar do bebê que nasceu e tem poucos meses de vida, isso é perfeitamente aceitável e até deve ser encorajado. É uma forma de estabelecer uma ligação mais forte entre os pais e a criança. E depois, mais para a frente, quando começamos a ver que aquilo já é mais uma manha do que propriamente, aí temos que começar a tomar outras medidas. Mas mais de início... dentro de quanto tempo? É assim, até aos 6 meses não tem qualquer problema. De estar connosco na cama? Sim, a criança não se estraga com mimos. A criança precisa de muitos mimos e é bom que os pais deem. E depois, mas mais para a frente, depois os pais aí já têm que tomar algumas atitudes para não cair nessas armadilhas. Mas as crianças costuma-se dizer que sabem manipular logo à nascença. Aliás, somos grandes manipuladores quando somos bebés e depois vamos perdendo essa qualidade, se é que se pode dizer. Há muitos que não vão perdendo. Porque com o choro ela sabe quando é que quer determinada coisa e chora e pronto. Eu não digo que a criança aprenda, a criança não nasce manipuladora.
A criança Não aprende nascem malvadas, não, nasce muito inocente. A criança aprende muito rapidamente Pois. qual é a melhor forma de conseguir aquilo que pretende. E A criança que começa a chorar e vê que os pais vão ter com Claro. ela, quando precisa de qualquer coisa, começa a chorar. Exatamente. Depois, o que vai acontecer ao longo da vida vai depender da forma como os pais atuam. Porque se a criança, já mais velha, com 5, 6 anos, começar a perceber que se começa a choramingar, tem tudo o que quer, então aí isso vai ser a forma normal dela comunicar com os pais, vai ser a choramingar. Se começar a perceber que não é choramingando que consegue as coisas, também vai começando a adotar outra postura. Portanto, a forma como os pais reagem com a criança, na criança mais velha, tem muita influência naquilo que vai ser o comportamento dela. Agora, um bebé pequenino, depois de nascer, que é o que estamos a falar, comunica muito através do choro. E é através do choro que os pais têm que perceber o que é que o bebé necessita. E muitas vezes até conseguem distinguir os vários tipos de choro. Ou seja, conseguem distinguir, olha, ele está a chorar porque tem fome, ou ele está a chorar porque tem cólicas. O tipo de choro, nós sabemos hoje com vários estudos que foram feitos, o tipo de choro é diferente. A intensidade do choro, o timbre do choro são diferentes. E é engraçado que os pais, e principalmente a mãe, conseguem muitas vezes pelo tipo de choro perceber o que é que se passa com aquele bebê, porque já o conhece muito bem. Isso é uma mãe atenta. É uma mãe atenta. Olha, não vamos esgotar já o tema, por favor, porque temos ainda um vídeo muito interessante para passar. Não sabe o que fazer quando o seu bebê chora ou tem febre? Vamos saber como alguns pais reagem a estas situações. Fique para ver. Que cuidados costuma ter com a saúde dos seus filhos no geral? Realmente, meus filhos não adoecem assim muito. No geral era fricção da barriguita e assim. Ia ao hospital com ele. Bom, primeiro dava-lhe o Benuron, dava-lhe o medicamento para a febre. Se não baixasse, tinha que ir com ele à urgência. Ia com eles ao médico, quando eles estavam constipados, dava-lhe um xaropezinho. Basicamente é na alimentação, porque a nossa saúde depende geralmente e quase 100% da nossa alimentação. O nosso corpo é aquilo que comemos e é aquilo que bebemos. Os seus filhos já teve doenças como a varicela e o sarampo? Sim. Como é que procedeu? Tive que levar o médico e depois o médico passa o medicamento que é para pôr. Depois não pode sair na rua assim para apanhar os ventos, que senão sai e entra tudo para lá dentro. Minha filha ia com ele ao pediatra dele e ficou, curou-se. Ficar em casa, não apanhar muito vento, ficar aqueles dias em casa, normalmente é esses cuidados básicos. Já viu as informações que temos para si no nosso Facebook? Passe por lá. Temos vídeos e informações sobre saúde e, se quiser, pode até ver as suas dúvidas dissipadas. Faça como a Susana Fonseca, que nos colocou a questão: o que fazer quando o bebê rejeita o biberão? Pode responder-nos, professor. Eu iria um bocadinho atrás, ou seja, o que é suposto é que a mãe amamente a criança e não seja preciso o biberão. Pois. E acho que essa é uma mensagem que temos sempre que transmitir. Nos casos em que o bebê está a fazer um leite artificial e rejeita o biberão, é preciso saber porque é que rejeita. Ou seja, pode rejeitar porque está habituado ao peito da mãe e quando vai começar o biberão estranha porque a forma de mamar é um pouco diferente o que é em relação ao peito e o que é em relação ao biberão. Pode acontecer que o leite seja um leite que não seja adequado para o bebê. Pode acontecer que o bebê esteja doente e que, por causa disso, acabe por rejeitar o biberão. Portanto, dependendo da situação, quando o bebê rejeita o biberão, os pais têm que procurar o pediatra que segue o bebê e aí ir à fonte do problema e resolver a fonte do problema. Ou seja, não há uma solução mágica que dê para todas as situações. Claro. Tem que se perceber porque é que o bebê está a rejeitar o biberão. Professor, falou-nos do tipo de leite que poderá não ser adequado ao bebê. Como assim? Que tipos de leite há e porquê que uns não são adequados? Há muitos tipos de leite diferentes. Habitualmente há os leites mais tradicionais, estamos a falar de leites artificiais. Existem vários leites que podem ser dados aos bebés, mas depois em determinadas situações, quando há determinadas doenças, há leites que são mais adequados. Por exemplo, um bebé que tem muitas alergias é um bebé que faz um leite hipoalergénico. Um bebê que tem um refluxo, que seja que bolsa com muita frequência, pode fazer um leite anti-refluxo. Isso é muito interessante. Um bebê que tem problemas de intestinos, que tem mais obstipação. Acho que muito pouca gente sabe disso. Pronto, o bebê que tem muita obstipação e, por exemplo, tem os intestinos mais presos, existem leites especiais chamados leites anti-obstipação. Um bebê que tem muitas cólicas, existem também leites especiais anticólicas. Ou seja, há uma grande variedade de leites artificiais que podem ser dados aos bebés quando é necessário. E, portanto, se o bebê não tem qualquer problema, fará o seu leite normal, enfim, um leite básico, mas
em determinadas situações, o pediatra pode aconselhar que o bebê faça um leite diferente daquele que é o leite mais comum que fazem todos os bebés. É claro que é importante, no fim desta conversa, dizer, mas amamentar é aquilo que é o melhor para o bebê e é sempre o melhor leite para qualquer que seja a situação. Era o que eu lhe ia perguntar. Então, se há tantos leites para tantas partes problemáticas da vida do bebê, por que é assim tão importante? Porque o leite da mãe é incomparavelmente melhor que todos os outros leites. Em que sentido? Não só em termos de constituição dos seus nutrientes, mas um aspecto fundamental é as defesas que passa para o bebê. E esse é talvez o aspecto mais importante no que diz respeito ao leite da mãe. Ou seja, há uma coisa que os leites artificiais não conseguem imitar em relação ao leite da mãe. Os leites artificiais, o que fazem as empresas farmacêuticas, veem qual é a constituição do leite da mãe e tentam imitar o mais possível o leite da mãe. Mas há uma coisa que eles não conseguem fazer, que é a passagem das defesas. Ou seja, todas as doenças que a mãe teve durante a sua vida foi produzindo defesas contra elas, anticorpos. E essas defesas passam no leite da mãe para o bebê. E enquanto o bebê estiver a ser amamentado, há uma grande quantidade de doenças que o bebê não vai apanhar, ou pelo menos vai ter mais dificuldade em apanhar. Uma gastroenterite, otites... A mãe teve uma série de doenças durante a vida, né? E cria defesas contra elas, exatamente. Criou defesas. Portanto, é muito provável, às vezes, o facto de ser mãe e filho ter a hereditariedade. Sim, né? o bebê, mas o bebê, se estiver a ser amamentado, está protegido está a proteger contra essas doenças. É fantástico. E isso é a grande vantagem, é uma das grandes vantagens do leite materno em relação a todos os outros leites artificiais. Agora, também sabemos, e não podemos ignorar esse facto, que às vezes pode acontecer que uma mãe não tenha leite para amamentar. Não tenha leite em quantidade suficiente para amamentar. Pode-se estimular? Pode-se estimular. Há várias formas de estimular, até começando antes da gravidez. Ou seja, antes da gravidez a mãe pode ir preparando o peito para a amamentação e tendo uma alimentação adequada, quer no fim da gravidez, quer durante a amamentação. Tudo isso pode ajudar a amamentação a ser mais fácil. Existem também alguns suplementos alimentares que a mãe pode tomar e que também estimulam a amamentação. E, portanto, há muitas formas de estimular a amamentação. E, portanto, a principal mensagem que eu penso que deve ser transmitida aos pais é a amamentação é, sem dúvida, o melhor para cada bebê. Por acaso eu já ouvi falar que a mandioca estimula também a produção de leite. Sim, é sim, verdade? Há várias substâncias que podem estimular a produção de leite, mas o mais importante do que este ou aquele alimento é uma alimentação equilibrada. Ou seja, se a mãe tiver uma alimentação equilibrada, comendo de tudo um pouco e com reforço hídrico, e esse reforço hídrico não precisa de ser leite, pode ser líquidos, pode ser água. Se a mãe tiver bastante água, se a mãe tiver uma alimentação equilibrada, isso é meio caminho andado para que a amamentação depois corra bem. Professor, já aconteceu em algum momento, uma vez que também é pediatra, dizer a alguma mãe que não convém que ela amamente? E porquê? É muito raro que isso seja necessário. Ou seja, nós sabemos é que há algumas doenças que devem impedir a amamentação. Ou seja, em condições normais, eu diria que em condições normais, praticamente todas as mulheres poderão amamentar sem problemas. Existem algumas situações em que as mães não devem amamentar. Por exemplo, uma mulher que esteja doente com SIDA, por exemplo, com um HIV. Essa mãe não deve amamentar a criança, porque há o perigo de passar a infecção para o bebê. Ou uma mãe que esteja a fazer alguns tipos de tratamentos, por exemplo, contra um cancro ou com outros determinadas substâncias, alguns fármacos, que nós sabemos que podem influenciar negativamente o bebê. Essas são situações muito pontuais e muito específicas em que o pediatra pode dizer à mãe, olha, eu acho que no seu caso não deve amamentar o bebê, porque amamentar o bebê coloca o bebê em risco. Ou de apanhar uma infecção, ou de sofrer efeitos secundários dos fármacos que a mãe está a tomar. Por exemplo, que tipo de efeitos podia impedir o seu crescimento, ou seja, se for uma infecção, se for um HIV, por exemplo, o bebê pode apanhar infecção. Mas no caso não, a maior parte dos, por exemplo, dos citostáticos, etc., que a mãe está a tomar, podem prejudicar o crescimento do bebê. E o bebê pode ter problemas sérios de crescimento por a mãe estar a amamentar tomando aqueles medicamentos. Portanto, são situações que são muito específicas, são muito pontuais, felizmente até são muito raras,
Mas nessas situações o pediatra da criança deve aconselhar os pais a não amamentar. Agora, isto é exceção. Isto é exceção. Não é a regra. Há muitas vezes pais que me contactam porque a mãe tem uma infecção de garganta, tem uma infecção às vezes até no próprio peito, uma mastite, ou está a tomar antibióticos por qualquer situação, ou tomar medicamentos para uma gripe, para uma constipação, e pergunta se não tem que interromper a amamentação porque está a tomar essas medicações, e a resposta é sempre não, deve manter a amamentação. Quais são as principais preocupações dos pais quando levam finalmente o bebê para casa depois de saírem da maternidade? No início, eu penso que há 2 ou 3 preocupações que são as mais importantes. A primeira é a alimentação do bebê. É assim, a grande fonte de preocupação das mães. A maior parte das mães até quer amamentar, mas muitas vezes tem medo que falhe. As mães sentem um grande stress se vão ou não conseguir amamentar. Pois. E daí ser fundamental que naqueles primeiros dias de vida os pais tenham ajuda. Ou seja, ajudas quer do pediatra, quer das enfermeiras, quer de outros técnicos de saúde, que podem ajudar a mãe a resolver pequeninos problemas na amamentação, que às vezes, se não forem resolvidos, tornam-se um grande problema, mas que, se forem resolvidos, fazem com que a amamentação possa durar muitos meses. Às vezes coisas tão simples como a forma como se faz a prega no peito, ou, enfim, a posição do bebê para mamar, etc. Tudo isso são coisas que podem ser resolvidas e que, se os pais tiverem ajuda, a amamentação corre bem. Portanto, eu diria que o principal problema dos pais no início é a amamentação. Depois há um segundo problema que eu acho que incomoda muito os pais, que é o que fazer quando o bebê chora. Porque os bebés choram muito. Não é? É a maneira de se comunicar. É a maneira, muitas vezes, de eles comunicarem. Não quer dizer necessariamente que o bebê esteja mal ou que esteja doente. O bebê que tem fome chora. O bebê que tem uma fralda suja chora. O bebê que tem cólicas chora. Um bebê que quer a atenção dos pais e que quer mimo chora. E, portanto, muitas vezes os pais têm uma dificuldade em saber o que fazer, mas normalmente nos pais que estão mais tranquilos é fácil, porque eu digo sempre a fazerem as coisas por partes. Ou seja, ver há quanto tempo comeu para ver se tem fome ou não, ver se tem a fralda suja, ver se está na hora em que eles habitualmente têm mais cólicas, que é mais ao fim do dia, início da noite. Ou seja, indo por partes, de uma forma assim mais sequencial, os pais conseguem eliminar as principais causas do choro. E depois, eu penso que também, normalmente, os pais preocupam-se bastante com a questão da higiene do bebê. Ou seja, dar banho, não dar banho, os cuidados... A hora do banho. A hora do banho, os cuidados com o cordão umbilical, Pois, que muitas vezes isso é muito sério. vai demorar alguns dias até cair e, portanto, a desinfecção do cordão, etc. Tudo isso são coisas importantes. Que vacinas são essenciais para um bebê? É assim, cada país tem o seu programa nacional de vacinação, que contém as vacinas que são as mais importantes para essa região e para esse país. Sim. Há algumas vacinas que são universais. O sarampo, a papeira, a tosse convulsa, a rubéola, a difteria, a poliomielite, a meningite. Ou seja, há algumas vacinas que fazem parte de todos os programas nacionais de vacinação, e essas devem ser feitas por todos os pais. Os pais têm que pensar que, quando se faz um programa de vacinação para um determinado país, as vacinas que se incluem como obrigatórias são aquelas que são as mais frequentes e aquelas que se a criança... E a poliomielite é muito frequente em Angola. A poliomielite é muito frequente e pode dar sequelas gravíssimas. Sim. Aliás, a grande maioria das vacinas que estão nos programas nacionais são vacinas contra doenças que são muito frequentes e que são muito graves. E por isso é que é fundamental fazer a vacina, porque não fazendo, a hipótese da criança contrair a doença e ter sequelas graves é grave. A poliomielite pode dar sequelas gravíssimas, o sarampo pode matar a criança ou até dar sequelas muito graves, a rubéola pode dar também consequências gravíssimas numa grávida, para o feto. Ou seja, todas essas doenças, uma meningite, a mesma coisa, e portanto, todas as vacinas que existem nestes programas, e estas que estamos a falar, existem em todos esses programas, são vacinas que são fundamentais e que os pais não devem, por razão nenhuma, deixar de fazer. É importante que os pais saibam que houve 2 grandes avanços na medicina. A medicina teve, durante muito tempo, um bocadinho estagnada, durante séculos. E houve 2 grandes avanços no século XX que fizeram a medicina explodir. Um foi os antibióticos. O aparecimento dos antibióticos, primeiro com a penicilina e depois com todos os outros, foi dos maiores avanços que houve na medicina. E o segundo avanço foram as vacinas.
As vacinas hoje conseguem evitar a morte de milhões de crianças. Milhões de crianças cuja vida foi poupada. Ainda há tanta gente negligente em relação a Mas isso. é uma pena. É uma pena Quero porque... deixar uma mensagem, professor. Eu acho que, enfim, uma das maiores provas de amor que os pais podem dar pelos seus filhos, além de amamentar a criança, além de lhe dar a alimentação que precisa, os carinhos, a higiene, etc., e de os tratarem com muitos mimos, uma das maiores provas de amor é assegurar que a criança tenha uma vida saudável. E para assegurar que a criança tenha uma vida saudável, eu penso que o aspecto número 1 é a vacinação. E, portanto, cumprir o Programa Nacional de Vacinação de cada um dos países é uma das coisas que os pais devem se agarrar e que não devem abdicar por nada. Porque com isso estão a proteger a vida e a qualidade de vida dos seus filhos. Professor, como eu referi, o tema é super interessante e acho que outros Não programas terão de continuar este tema. Portanto, queremos tê-lo aqui numa próxima oportunidade, com certeza. Tá bom, muito obrigado. Se quer ver os nossos programas com mais calma, já sabe que estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube. Mas antes disso, anota as informações mais importantes para não se esquecer. Tome nota. Cuidar de uma criança requer cuidados e uma preparação que deve começar durante a gravidez. As principais preocupações dos pais passam pela alimentação, o que fazer quando o bebê chora, que neste caso pode ser fome, fralda suja, cólicas ou apenas atenção. A higiene é outra das inquietações dos pais, nomeadamente o banho. Deve ter atenção ao crescimento das unhas e limá-las sempre que necessário. Saiba que o bebê deve sempre dormir de barriga para cima, pelo menos até aos 6 meses. Aliás, até esta idade a criança pode dormir na cama dos pais. Em relação à alimentação, a amamentação é essencial e, na maioria dos casos, a mais indicada, já que protege a criança de inúmeras doenças e problemas. A vacinação também é fundamental, principalmente a do sarampo, da papeira, da tosse convulsa, rubéola, difteria, da poliomielite e da meningite, que são obrigatórias. Cada criança é um caso específico. Consulte o pediatra, tire todas as dúvidas e cuide do seu filho da melhor forma. A conversa com o nosso convidado serviu para findar com algumas das suas preocupações? É para isso que cá estamos. Visite também o nosso blog. Lá encontrará informações, fotos e todos os vídeos. Entre em contacto connosco durante toda a semana. Cuide de si, cuide da sua saúde. Olá, eu sou Costa Neto, músico moçambicano. Tenho uma dica para si. Brinque, faça exercício, ande a pé e seja saudável.